gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Puxando Conversa, o podcast onde a gente conversa sobre empreendedorismo, administração e negócios de uma forma leve e descontraída. As nossas redes sociais estão aparecendo na tela e vocês podem nos seguir para acompanhar tudo de pertinho. É isso aí, pessoal. E no nosso programa de hoje temos aqui dois convidados muito especiais, onde de um lado nós temos Marcos Paulo, que é o CEO da DM Cakes Confeitaria, e Railane, da Marihaila Cosméticos, que ela administra uma loja física e também vende produtos online. Sejam muito bem-vindos vocês dois e fiquem à vontade. Boa noite, gente. Passando primeiramente para agradecer pelo convite, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. E claro, é um privilégio. Oi, gente. Meu nome é Maria Railane e é um prazer estar aqui no Puxando Conversa com vocês. Então, para iniciar, a gente vai começar aqui com o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo, você pode contar um pouco da sua história antes do empreendedorismo e até chegar ao empreendedorismo? Posso sim. E essa história é até interessante de ouvir, porque ela começa basicamente de geração em geração. Apesar de ser uma história bem antiga, que a gente sempre escuta, geração em geração, mas é bem interessante e boa. Desde muito pequeno, vendo minha mãe e minha avó cozinhar, eu sempre tive vontade também de aprender. E isso vem de família. Minha mãe aprendeu com minha avó e eu aprendi com minha mãe. Sempre fui muito esforçado nos meus estudos, desde criança, sempre gostei de estar focado no que eu sempre faço, né? Sempre tirei notas boas na escola. E com o passar do tempo, eu comecei a aprender a fazer salgadinhos, né? Eu e minha mãe, a gente levantávamos bem cedo da manhã, 4, 5 horas. Fazíamos salgados e ia de porta em porta no centro para vender. E isso é a nossa fonte de renda, claro, né? E com tudo isso, eu não deixava brincadeiras de lado. Eu sempre brinquei com meus amigos, sempre mantive meus estudos em dias. Sempre um menino muito responsável. E com o passar do tempo, 16 anos, detalhe, isso tudo eu tinha apenas 12 anos de idade. E com o passar do tempo, 16 anos, a gente ainda continuou vendendo salgados na cidade. Por ser um trabalho muito árduo, um trabalho que dá trabalho e requer muito esforço, porque andar de porta em porta no sol quente não é fácil. Não é moleza, não. Não é, apesar de ser muito lindo, né? E honesto, claro. Com certeza. A gente levou isso por muito tempo, porque de 12 anos até os meus 20 anos de idade, eu ainda fazia isso junto com ela. Claro, teve um tempo da minha vida que eu tive que parar um pouco por conta dos estudos, né? Tempo integral, escola e tudo mais, mas a gente continuava aos sábados. Aos sábados, como a gente levava mais coisa para o centro, eu ia junto com ela para ajudar ela. Eu levava o isopor com as garrafas de suco e ela a bacia de salgado. Mas no sábado era que horário, mais ou menos? A gente saía de casa, era 8 horas. Quando dava mais ou menos meio-dia, a gente já tinha vendido tudo. Entendi. Tudo mesmo. Então, vocês eram, assim... E detalhe, o interessante é porque o empreendedorismo sempre teve no meu sangue, só que eu não sabia como, e não tinha nem noção disso. E aí chegou o tempo de prestar vestibular, Enem, né, no caso. Foi onde apertou as coisas, porque eu tinha que parar para estudar muito, 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 muito mesmo. E eu vi aquela carência que tinha de ter o pão de cada dia, mas não saber como trabalhar isso. O estudo, trabalho com minha mãe, dever de casa e tudo mais. Não sabia como administrar. E antes de eu chegar onde eu estou hoje, foi um percurso muito árduo, muito grande. Porque, eu prestei vestibular para biomedicina, né? Passei, ganhei bolsa do ProUni e tudo mais. Mas aí eu cursei o primeiro período e vi que aquilo não era para mim. Não era pra mim de maneira nenhuma. Saí, passei um tempo sem estudar, só trabalhando. E cuidando da minha vida, cuidando de casa e tudo mais. Depois de um tempo, eu prestei vestibular novamente. No caso, vestibular do IFP, onde eu passei para administração. E estudando, é aqui que eu quero ficar. Era algo que você já imaginava? Já queria, assim, administração ou... Olha, pra te falar a verdade, eu só fui. Um vestibular aqui pertinho de casa, vou ficar aqui em casa, vou ficar perto de casa, mais perto de quem eu amo. E vai dar pra trabalhar, vai dar pra ficar com minha mãe e tudo mais, é tudo que eu quero. E o outro curso, você tinha que ir pra Teresina, né? Exatamente. Tranquei Complicava curso. muito mais. Tranquei curso. Em relação, você disse que já tinha, de certa forma, esse background, essa experiência com sua mãe. Quando você começou a cursar administração, você percebeu, poxa, dá para unir esses aprendizados no que eu já ando fazendo? Juntei o útil ao agradável, porque eu pensei, é disso que eu preciso. Porque para mim ali foi como se eu tivesse achado a chave para abrir uma porta que estava trancada há muito tempo, que eu procurava. Porque, eu aprendo a administrar, aprendo a organizar, porque a base de tudo é a organização. E no percurso você aprende muita coisa, né? Com certeza.
Então, o curso foi um abrir de portas para você, assim, para você entender que o empreendedorismo te escolheu, né? E aí você Exatamente. decidiu ali que, não, eu vou seguir com isso aqui, é um negócio, eu posso viver disso. Porque as pessoas têm muito medo de empreender, né? Com Medo de não dar certeza. certo. Com certeza. Por mais que você seja um tipo de pessoa que é muito confiante, eu costumo acreditar que a palavra tem poder, né? E muitas das vezes, quando você escuta o que não deve de pessoas, aí você pode ficar desanimado. Pois bem, passando agora um pouco a voz agora para Railane, correto? Conta pra gente, quem é você? Como surgiu essa ideia de empreender cosméticos? Sim, o início, de verdade, assim, surgiu realmente de uma necessidade, né? A gente sempre passou por muitas dificuldades em casa. E o meu primeiro ato realmente de empreendedorismo, assim, que eu me lembre, é quando eu era realmente muito pequena, que eu tinha uns 10 anos de idade. E eu comecei a fazer roupinhas de boneca e vender roupinhas de boneca para as minhas colegas mesmo. Isso com 10 anos de idade. Isso foi meu primeiro ato, assim, de empreendedorismo. E aí, quando eu entrei no ensino médio, né, eu já também queria muito caçar alguma fonte de renda, porque eu via realmente a necessidade de ajudar a minha família, né, a minha mãe em casa. Porque era só a minha mãe, eu e minha irmã. E aí eu comecei a pegar algumas maquiagens para vender de uma loja pertinho da escola e vendia no meu bairro mesmo. E aí deu certo, só que o lucro realmente era bem pouco, bem mínimo, sabe? Só para ajudar em alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui, de adolescente mesmo. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu queria muito revender o Dora. Nossa, era uma vontade assim, que eu tinha muito grande em mim. Então, eu entrei em contato com eles e tudo mais, só que eu era menor de idade, eu não poderia fazer o cadastro, né, de ser revendedor e tudo mais. Então, eu fiquei quietinha e esperei o tempo realmente passar, né, até chegar o momento certo. E aí, em 2018, né, eu terminei o ensino médio. Aí, quando foi em 2019, eu passei para fazer o curso de matemática aqui no IFP mesmo. Iniciei o curso, comecei a vir, só que eu tinha uma necessidade muito grande de começar a trabalhar. Eu tinha que realmente começar a trabalhar o mais rápido que eu pudesse para poder ajudar a minha mãe em casa, né? E aí eu comecei a trabalhar, arrumei um serviço, um trabalho, né, CLT. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ir, fluir e tudo mais, deu tudo certo. E aí, só que não dava mais para conciliar o curso de matemática aqui do IFP com esse trabalho, né? Era o dia todo, uma jornada muito cansativa, eu tinha que estudar e tudo mais. Então, eu resolvi parar de seguir o curso de matemática, porque eu realmente tinha muito que ajudar em casa, né? Realmente, o empreendedorismo surgiu na minha vida por forma de necessidade. Aí, depois de já um tempinho trabalhando, eu completei os meus 18 anos também, né? E aí eu fui muito incentivada também a fazer esse cadastro da Eudora. Então eu fiz o meu cadastro da Eudora, comecei a vender para as vizinhas mesmo, sabe? E aí vendia muito por pedido, sabe? Nesse período realmente era muito essa questão de pedido, de catálogo. E eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando, né, no meu serviço, onde eu trabalhava no centro da cidade, e continuei vendendo os produtos também. Só que eu não via muito, não tinha uma visão muito grande do que a loja de cosméticos podia trazer na minha vida e a revenda também, né? Só que aí, com o passar do tempo, eu trabalhando CLT todos os dias, e realmente era uma rotina bem cansativa e tudo mais, né? Só que foi dando certo. Só que quando eu estava pertinho de completar 3 anos trabalhando CLT, eu tive que tomar uma decisão bem crucial assim mesmo na minha vida. Ou eu continuava lá trabalhando de tempo integral, né, todos os dias, a carga horária de 8 horas por dia, ou eu sairia e ia realizar o meu sonho de ter a minha loja de cosméticos, né? Nesse período, eu já estava me organizando, montando uma pronta entrega na minha casa mesmo, né? E atendia já as minhas clientes. E o meu número de clientes aumentando também, o meu atendimento online também aumentando, que foi bem no período da pandemia. Então, a rede social, ela chegou para me ajudar nesse período, porque todo mundo estava ali nas redes sociais, né? Com Nesse certeza. período. E eu já estava ali, pronta para poder atender as minhas clientes. Então, realmente, foi uma virada de chave nesse momento. E aí, então, eu decidi sair do meu trabalho CLT e me dedicar totalmente, integralmente à minha loja online. E aí foi fluindo, foi crescendo, graças a Deus. E hoje eu tenho a minha casa própria através do meu trabalho e tenho a minha loja de cosméticos que fica dentro da minha casa. E faço atendimentos online e também presencial. É aquela coisa, né? As pessoas têm medo do empreendedorismo, acham que não pode viver daquilo.
é algo muito incerto, né? As pessoas têm muito receio. Agora, voltando um pouco aqui para o Marcos Paulo. Marcos Paulo, o que foi que despertou em você a vontade de empreender? Teve algum momento decisivo na sua vida? Com toda certeza. Qual foi esse momento? Um momento decisivo foi quando eu vi que eu queria ter minha própria independência, né? Eu não queria depender mais apenas daquele salgadinho que eu vendia, tinha que vender o almoço para comprar a janta, né? Eu pensava, não, preciso de mais. E eu também trabalhava de carteira assinada, né, em uma empresa. Aí eu pensei, não, eu preciso dar o pontapé inicial da minha vida. Conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, se a gente, levando esse lanche pro pessoal no centro, vende isso tudo, imagina se a gente tiver um espaço onde a gente possa abrir e mostrar para eles tudo que a gente tem, toda a nossa capacidade. Hoje vocês têm um espaço físico, né? Aí o que acontece? A gente, a início, fazia apenas retirada, né? Uhum. A gente juntou economias, construímos um espaço onde ele vai ser inaugurado. E já de antemão, para falar aqui uma novidade, eu e minha mãe, nesse tempo também que a gente queria, a gente abriu um self-service também, né? Além da DM, trabalhamos com retiradas de bolos, salgados, tudo mais, sua festa completa, abrimos um self-service, que ele serve almoços de várias maneiras, né? Pois bem, aí a gente percebe uma coisa que pro Marcos ele já tinha, de certa forma, ali uma base, ele já tinha já de certa forma, um objetivo a alcançar, porque você cresceu já nesse meio aí da cozinha, já tinha uma experiência com sua mãe com 12 anos de idade, correto? Diferente da Railane, que no caso ela foi mais por uma questão de necessidade. Onde ela mesma pontuou isso. Sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora para os dois. Para o empreendedor hoje em dia no Brasil, a IA possui alguma importância? Vocês utilizam o IA em algum momento dos negócios de vocês ou não? Para vocês a IA é um tanto faz? Eu acho que não, eu não acho que agregue na vida de um empreendedor. O que vocês têm a dizer? Nesse caso, agora vamos mudar só um pouquinho aqui a logística, começando pela Rayane, aí depois passamos a palavra para o Marcos Paulo. Sim, eu acho que a IA pode realmente ajudar muito em várias questões na questão do empreendedorismo, né? Ainda mais para quem trabalha muito com o digital, né? Realmente com atendimento online. No momento, ainda não utilizo o IA no meu negócio, mas acho sim que é uma boa oportunidade de ajudar bastante o empreendedor. Perfeito, realmente é uma ótima análise e eu diria também que é uma coisa essencial. Mas agora e o Marcos? O que você tem a dizer, meu amigo? Bom, eu concordo com a Railane, né? Ela pode nos ajudar de diversas maneiras. E a gente pode até ver também que, baseado na nossa realidade, ela pode moldar o que a gente pode colocar em prática, né? Eu ainda também não utilizo a IA na minha vida, mas futuramente, quem sabe? Podemos fazer planos aí, hein? Exatamente. E eu quero fazer outra pergunta agora, novamente. Nesse caso agora, o Marcos, você cursa administração, correto? Correto. E a gente já conversou sobre essa questão de unir teorias com a questão da prática em relação à questão do empreendedorismo. Mas e você, Railane? Você, por acaso, você pretende estudar administração, empreendedorismo, alguma coisa do tipo? Sim, eu realmente tenho muita vontade de retomar os estudos, né? E principalmente voltado à minha área, à minha loja de cosméticos. Eu acho que a minha loja de cosméticos ela pode crescer muito nesse quesito se eu estudar cada vez mais, trazendo melhoras e conhecimento. Eu acho que a chave de tudo é o conhecimento. Você ter conhecimento sobre o que você vende, sobre o que você apresenta, sobre o que você quer mostrar para o seu cliente e principalmente conhecimento ninguém tira de você e você leva para qualquer lugar. Então, eu acho que sim, que futuramente o curso de administração pode ser uma porta para se abrir para mim, né? Realmente para ajudar e facilitar muito e melhorar o meu negócio. E além desse curso de administração, também cursos voltados na minha área de cosméticos. Com certeza, isso não temos dúvidas. Essa falta, assim, do conhecimento técnico prejudicou vocês de alguma forma no início do negócio de vocês? Com toda certeza. Porque o conhecimento técnico ele vai te dar uma ajuda para a organização. Para você ter a base de como saber fazer tudo. Porque, como ela falou, o conhecimento é essencial e o conhecimento ele é poder. Como o conhecimento ninguém tira de você, você sabendo o que deve ser feito, você está apto para fazer qualquer coisa, independente do que seja. Teve algum momento, assim, que você falou, nossa, nesse momento, se eu soubesse disso, teria evitado
esse problema? Depois que toda você entrou no curso de administração, que você teve aquele... Com toda certeza. A vida é feita de decisões, né? Teve algumas decisões que eu tive que tomar bem no início, que hoje, eu parando pra pensar, não teria tomado, né? Eu acho que isso é essencial pra gente. E você, Railane, teve algum momento que você sentiu falta de um conhecimento técnico, foi buscar na internet? Sim, com certeza. Teve esses momentos, né? E principalmente no começo, sem saber de nada, entrando de cara, assim, a fundo, em um negócio que você não tinha certeza se ia dar certo ou não, e dar de cara com diversos problemas que até hoje surgem, né? Porque o mundo está em constante evolução a cada dia. Você entra no Instagram da Railane, entra na loja dela, você jura que ela tem o bacharelado em administração, tem o mestrado. Ela é muito dedicada. Com certeza ela... Voltando agora para a questão um pouco do nome do empreendimento de vocês, começando pelo Marcos. Por que DM Cakes e Confeitaria? Porque De DM onde Cakes surgiu? Confeitaria. Bom, como eu falei pra vocês, né? Eu e minha mãe, a gente vendia lanche e ela é conhecida como Tia Deusa, né? Aí o que eu fiz? A gente tem um Instagram, que é esse que a gente utiliza da DM Cakes, que antes o nome era Lanches da Tia Deusa. Aí eu pensei, eu quero unir o útil ao agradável. Eu quero colocar minha marca aqui, quero mostrar pra todos o que eu e minha mãe e minha irmã também somos capazes de fazer. O que acontece? Bem no início, aí eu pensei, Deusa e Marcos. Deus e Marcos, como é que eu vou unir? Aí eu peguei D de Deusa e M de Marcos. Aí ficou DM DM Cakes Cakes. Confeitaria. Porque quem é leigo, que não entende, pode olhar e pensar, DM, Instagram, viu? Agora para Railane, Mari Raila Cosméticos. Sim, o nome do início, assim, foi Eudora Campo Maior, né? Porque eu revendia somente Eudora e era a... Tipo assim, na minha cabeça eu era a única que tinha em Campo Maior, né? Então eu coloquei Eudora Campo Maior para quando as pessoas pesquisarem Eudora em Campo Maior já apareceu o meu nome. Tô falando que essa menina ela é E aí- estratégica. Ela é muito estratégica. E aí, depois eu pensei, não, eu tenho que realmente colocar a minha identidade aqui. Coloquei a minha foto no perfil para gerar realmente conexão com as minhas clientes e também o nome Mari Raila, que é um diminutivo do meu nome, né, de Maria Railane. Então é Mari Raila Cosméticos. Eu acho que é um nome bem bonito, é um nome bem feminino e que fala muito sobre a loja também. Perfeito. Indo agora para a questão agora dos desafios, porque a gente sabe que empreender no Brasil também não é uma coisa mais simples do mundo. Vocês, como empreendedores, ainda mais empreendedores jovens, devem entender bem que é um cenário bem assim, turbulento, de certa forma. Então, para vocês dois, começando pelo Marcos novamente, qual foi o maior desafio assim que vocês se depararam nessa jornada empreendedorismo? Você olhou, poxa, cara, isso aqui tá me afetando, isso aqui tá atrapalhando e tudo mais. E como é que vocês lidaram com isso? Primeiramente, Marcos. Pronto, bom, um dos maiores desafios que eu encontrei foi a questão da gestão, né? De como começar toda a organização para um jovem empreendedor que não tinha noção de por onde começar. Desde o capital, a compra de materiais, a oferta e demanda também, né? Como atender os clientes da melhor maneira possível. Eu acho que isso foi um dos maiores desafios que eu encontrei no início, né? E já eu acho que realmente um dos maiores desafios realmente é buscar se sobressair na concorrência. A concorrência ela é muito forte na venda de cosméticos, principalmente, assim, eu acho que em todos os ramos, na verdade, né? E a gente tem que tentar se sobressair. E a minha forma de tentar se sobressair conforme perante assim realmente aos meus concorrentes é um bom atendimento ao meu cliente e conseguir fidelizar os meus clientes. Eu acho que isso é realmente o que faz o meu diferencial do meu negócio. Com certeza, isso pesa muito. E falando sobre rotina, né? A gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil. Não. As pessoas acham que empreender, você está trabalhando em casa, você tem todo o tempo do mundo. Não é assim, gente. Não é, as pessoas falam, você não é um CLT, você trabalha em casa, você é empreendedor, empreendedora. Acho que é uma coisa muito flexível, mas não é. Você precisa ter organização, você precisa planejar. Então, acho que você trabalha muito mais, né? Na minha opinião. E aí, eu queria saber como ficou a rotina de vocês. Depois que vocês viraram empreendedores, como vocês conciliaram o pessoal com o trabalho? Como foi que vocês se organizaram com relação a isso? Bom, como que eu me organizei, né? Depois de um tempo
de pegar toda aquela teoria e colocar em prática sobre organização. Eu demorei tempo, porque, tipo assim, noites mal dormidas, finais de semanas que eu tive que abdicar de sair com os meus amigos para curtir alguma coisa. Eu estava trabalhando, organizando como que eu poderia melhorar, como que eu poderia mudar, o que eu iria fazer de novo, né? E isso demorou bastante tempo para poder colocar o trem nos trilhos, né? Digamos assim. Mas hoje, comparado ao que lá de início, eu diria que eu estou quase um expert no que eu faço. Já tem já Evoluindo uma base de sempre. Isso já tem um norte total. E você, Railane? E eu acho assim que quando eu saí realmente do trabalho CLT, eu estava muito decidida a fazer o meu negócio dar certo. Então, eu não fiquei deitada esperando nada acontecer, não. Eu realmente criei uma rotina, né? Acordar cedo todos os dias, gravar os stories, que é uma forma de chamar o meu cliente, porque era só atendimento online. E até hoje, realmente, o atendimento online é muito forte na minha loja. Então, eu tenho uma rotina de realmente acordar cedo, ter aquele compromisso de falar com as minhas clientes, de dar dicas. E o meu horário de funcionamento, eu levo ele muito à risca. Porque eu acho que quando a gente sai de um trabalho e a gente quer comprometer realmente 100% do nosso tempo e dedicação ao nosso sonho, né? A gente tem que realmente se dedicar ao máximo e ter horários fixos também. Porque eu vejo muitas pessoas que saem, né, para empreender e o horário fica, tipo assim, o horário que der certo. E eu acho que a gente tem que criar, sim, uma rotina de horário, porque se a gente criou uma rotina de horário e seguir horários de um patrão, a gente também tem que seguir o nosso horário da gente mesmo ser o nosso patrão. Agora, se vocês pudessem mudar algo em vocês como pessoa, que ajudaria vocês como empreendedores lá no início, o que seria isso? Olha, pra te falar bem sério mesmo, eu acho que eu não mudaria nada. Porque se eu não tivesse os erros que eu tive lá no início, eu não estaria com os acertos que eu tenho hoje. Porque tudo me serviu de aprendizado, entendeu? Eu acho que isso foi essencial para a construção de quem é o Marcos hoje. Resumindo, não foi nada em vão. Não foi nada em vão. Eu concordo um pouco também com o Marcos com relação aos nossos erros, a gente consegue aprender muito e evoluir, né? Só que se eu fosse dar um conselho realmente para quem quer começar e não quer cometer esse erro, faça uma boa organização financeira do seu negócio. Realmente anote tudo, organize tudo e, se possível, crie ou compre um sistema, porque realmente pode ajudar muito o seu negócio. O seu negócio vai ter organização e assim você vai saber, principalmente com relação ao estoque, à compra, se você pode ou não comprar mais itens. Eu acho que isso é muito importante. E quando a gente tem organização financeira, é o essencial assim para o nosso negócio fluir e dar certo. Hoje em dia você já faz o uso de sistemas. Sim, A gente teve uma disciplina recentemente agora sobre isso, né? Sobre a importância de usar sistemas. A gente passou aí muito tempo discutindo sobre isso com a Exatamente, professora sobre isso Lívia. também. A gente entende, nós da administração entendemos a importância, É de muito fato, importante, de a fato. respeito desse assunto. E a Gabi, ela mencionou a questão do passado. Agora eu quero tocar em outro ponto, na questão do futuro. Vocês, como empreendedores, vocês têm algum objetivo na qual vocês traçaram assim, poxa, eu quero fazer isso aqui até determinado prazo. Eu quero atingir esse objetivo aqui, eu quero isso no meu futuro. Vocês pensaram alguma coisa a respeito? Gostaria de ouvir um pouco a respeito de vocês. Pode falar. sim, principalmente buscar conhecimento para melhorar o atendimento na minha loja e também poder expandir a minha loja, né? Poder expandir a Marihaila Cosmetics. E em portais digitais, né? Marketplaces. E além disso, também na própria cidade mesmo, sabe? Poder realmente a minha loja ficar mais conhecida e, quem sabe, futuramente um ponto no centro, né? Que é onde realmente tudo acontece e pode fluir cada vez melhor. Nós vamos ver a DM Cakes e a Mari Raila Cosméticos no centro de Campo Maior. O útil e o agradável, um do Sim. lado do outro, né? Com certeza. Super concordo com a Raila, né? Nesse sentido. E se eu fosse dar também uma dica para quem vai empreender hoje, eu tô com medo, vai com medo. Ai, e se der errado, não vai dar. Vai com tudo, vai que é tu. Abraça isso, porque vai dar muito certo. A gente tem que colocar isso dentro da gente, né? Porque uma vez que você tá aqui, que você quer ser o seu próprio patrão, isso não tem preço. Com certeza. Isso não tem preço. E eu falo muito pros meus amigos também, tenho colegas empreendedores, falo isso muito pra eles. Gente, nada é em vão.
tudo que você faz hoje, ou dá muito certo, ou se der errado, você aprende, levanta amanhã cedo, toma um banho e faz de novo acontecer. É E é isso. como a nossa colega falou, né? Mari Raila e DM Cakes um lado do outro. Lá no centro de Campo Maior. Gostaria de fazer uma outra pergunta. Vocês tiveram antes. Eu sei que nós sabemos agora que vocês têm um empreendimento de vocês já, de certa forma, bem estabelecido. Mas antes desse empreendimento, vocês tiveram algum outro empreendimento antes desse? Em algum momento da vida de vocês, não, vou trabalhar com isso. Mas foi outra coisa em outra época, totalmente diferente do que vocês têm hoje. Que não foi pra frente, que não deu certo, tentou, alguma deu coisa nesse certo. sentido. Acho que a DM Cakes foi meu tiro ao alvo que super deu certo, sabe? Foi minha primeira, que eu sempre foquei, minha primeira empreendimento que eu sempre foquei, eu acho que é isso. A Mari Raila Cosméticos também sempre foi um sonho, né? Desde o início eu gostei muito de trabalhar com beleza, falar sobre isso, sobre autocuidado também. E eu acho que isso realmente foi o que impulsionou, né? E até hoje realmente dá certo por conta disso. E não teve nenhum outro assim antes, e até porque depois que eu entrei de cara na Mari Raila Cosméticos, eu tinha que fazer ela dar certo. Eu dependia totalmente dela. Então, a Mari Raila Cosméticos é o meu sonho real e eu tive que lutar todos os dias por ela e eu tenho que lutar até realmente sempre, né? Sempre. Fazer rodar. Sim, fazer acontecer. Se vocês pudessem mandar uma mensagem pro eu de vocês lá do passado, do início, qual seria essa mensagem para essa versão inicial de vocês? Eu diria, deu certo, valeu a pena, não desistir. Não desiste. Eu me pegava chorando porque eu pensava que ia dar tudo errado. Mas é como eu falei, fui com medo, mas fui. E a mensagem que eu deixaria é, deu certo, obrigado por não desistir. Agradecer o meu eu do passado, né? E também eu falaria para Maria Railane lá de trás, que teve coragem sozinha, eu não tive apoio de ninguém para sair de CLT. Meus amigos me chamaram dizendo que eu não era normal de ter saído de um trabalho certo, de uma coisa fixa, para uma coisa que eu não sabia se ia dar certo, né? Eu só realmente tinha muita vontade de fazer acontecer. E aquela Maria Railane teve muita coragem, em meio de tantas dificuldades, botou cara a tapa mesmo e fez acontecer. Então, realmente, eu estou muito orgulhosa hoje daquela Maria Railane, mesmo tão nova e com muito medo, ela deu cara a tapa. Com certeza vocês, nesse episódio de hoje, vocês estão inspirando muitos jovens, não só jovens, né? Várias pessoas que estão nos assistindo. Você acabou de falar que não tinha apoio dos seus amigos, mas lá no início, você passou por alguma grande dificuldade? Você tinha apoio dos familiares? Como é que era? Assim, quando eu sempre fui uma pessoa muito bem organizada com relação ao meu financeiro, a metas que eu tinha traçado e tudo mais. Mas quando eu realmente decidi que eu queria sair de CLT por conta da exaustidão psicológica mesmo, e por conta de que realmente não estava mais dando para conciliar, eu tive que realmente fazer essa escolha porque o meu próprio patrão na época falou que realmente eu não poderia mais continuar com a minha loja. Eu fiquei jogada à parede assim e realmente eu tinha que decidir o que eu queria, né? E eu queria muito fazer dar certo a minha loja, porque eu realmente vi uma possibilidade ali que ninguém mais via. Até a minha mãe mesmo, ela falava, minha filha, não faça isso, não faça isso, você está saindo de uma coisa fixa para uma coisa que você não sabe se vai dar certo. E você não acredito que você fez isso. Eu cheguei lá, eu tomei essa decisão sozinha. Eu já tinha falado para ela que eu tinha essa vontade. Mas eu cheguei, tomei essa decisão sozinha e arquei com as consequências dela sozinha. Eu falei, mãe, se não der certo, eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar um jeito, o jeito que for, mas eu vou dar. Eu vou sempre lhe ajudar, não se preocupe. E aí, isso realmente fez com que deu tudo certo, né, até hoje, mas realmente eu não tive muito apoio, assim, nem dos familiares e nem dos amigos, assim, realmente. Porque realmente creio eu que eles não acreditaram e não viam uma possibilidade na revenda de cosméticos pudesse realmente crescer tanto assim uma pessoa, né? Uhum. Empreender, como a gente falou, não é uma atividade tão simples. E a gente viu aqui que vocês, como jovens empreendedores, possuem uma qualidade que é indispensável, que é ter coragem. O Marcos falou que ele chorava, né, com receio de não dar certo. Você também disse que tinha suas inseguranças em relação porque era um sonho, né, ter sua loja física. Mas além da coragem, para vocês, quais são outras características que são indispensáveis para uma pessoa que é empreendedora ou que quer ser empreendedor? Quais são as características que não podem faltar? Visão. Você tem que saber aonde você está pisando, né? Sempre com os pés no chão. Você tem que traçar uma meta já e calcular tudo
que você vai fazer, os próximos passos, né? Porque você tendo visão, você organiza tudo que vai ser feito. Eu acho que é um dos principais pontos que eu tenho focado bastante. É ver onde eu vou, ver o que eu vou fazer e como vou fazer, né? É como Onde ela falou, você tem quer que ser estar. tudo na ponta do lápis, porque se não for, eu acho que não vai. No início do negócio de vocês, o Marcos Paulo sempre teve ali de sócio com a sua mãe, né, Marcos Isso. Paulo? E a Maria Railane, ela entrou assim, sozinha, né, Railane? Sim, Com a sozinha. cara e com a coragem. E aí, ela falou que não tinha o apoio, assim, de familiares, não acreditavam muito, né, que isso daria certo. Eu queria saber de vocês, como foi essa questão do apoio antes e hoje, depois de estar dando certo? Qual é essa diferença que vocês percebem de familiares, amigos? Bom, um apoio de antes é porque, tipo, você tá no início. Ah, ele tá começando, não sabe nem se vai dar certo, não sabe nem pra onde é que vai. E depois que você ganha a confiança do público, que você tem o carinho daqueles clientes que gostam do trabalho que você faz, as outras pessoas passam a te ver de outra maneira. E foi assim que aconteceu. No início, familiares não apoiavam, amigos também dificilmente apoiavam. E depois que a gente conquistou a confiança do público com o trabalho que a gente faz, né, que o público gostou do que a gente produz, as pessoas tiveram outra visão, outros olhos com a gente. Ai, deu certo, eu sempre soube que tu ia conseguir. Não, tudo bem, graças a Deus, né? A gente vê essa diferença, né? Então, essas palavras bastam porque a sua pergunta. Sim, hoje realmente o apoio da minha mãe ele é fundamental. Hoje ela tem uma outra visão da Mari Raila Cosméticos. Ela sempre fala, minha filha, faça de tudo, né? Se eu estiver passando por algum momento de insegurança, realmente a única pessoa que eu vou falar e conversar é com ela. E ela sempre fala, jamais desista, pense em desistir do seu sonho. Você realmente viu o quanto já deu certo, né? E é a sua loja. Batalhe pela sua loja, faça a sua loja acontecer. E realmente hoje o apoio dela é muito importante para mim, ela sempre me fortalece muito em momentos decisivos também, em dúvidas que eu possa ter sobre investir também, né, eu acabo também perguntando para ela, por ser conselho de mãe a gente sempre leva aquele carinho, né, e leva pro coração Com da gente. certeza. A gente acha que vai dar certo porque a nossa mãe tá apoiando, né, e o apoio realmente de alguma pessoa é muito importante, mas a partir do momento que você acredita que dá certo, que você vai fazer acontecer independente de qualquer dificuldade, isso é o mais importante, mas realmente as pessoas começam a ter outra visão. A partir do momento que aquilo começa a dar certo e as pessoas começam a ver aonde o seu negócio, o seu trabalho está levando você, realmente elas começam a apoiar mais, né? Isso é muito bom também, né? Porque realmente elas viram que deu certo e muitas pessoas podem criar coragem a partir disso também, né? Muitas pessoas começaram a ter essa visão de uma loja de revenda de catálogo, né? Poder crescer e a pessoa também poder crescer pessoalmente também, né, através do seu trabalho, e isso impulsiona também outras mulheres a quererem empreender, a Com quererem certeza. realmente a começar disso também, já que dá para você começar com pouco e ir expandindo o seu negócio também. O Marcos falou sobre visão, que não pode faltar no empreendedor. E para você, o que que não pode faltar para um Eu empreendedor? acho que realmente a gente não pode faltar realmente ter essa visão da onde a gente quer chegar, da onde a gente quer ir, né? A gente tem que realmente estabelecer metas. Eu acho que a nossa vida pessoal, profissional, qualquer coisa que você for fazer, você tem que estabelecer metas. Assim que eu comecei a trabalhar de CLT, tudo que eu fazia, eu queria colocar metas e períodos também, né? Para fazer aquilo acontecer naquele determinado período. E eu acho que a partir do momento que eu também tenho um empreendimento e uma loja, eu tenho que firmar isso mais forte cada vez mais. Sem sombra de dúvidas. Marcos Paulo, você é no quarto período, que você tá, de Isso, quarto administração? período. Tem algum conhecimento que você levou para a DM Cakes, que você falou, mãe, vamos fazer isso. Eu aprendi no curso, e ela falou, não, meu filho, não vai dar certo. Você acha que isso aqui vai dar certo? E você, sim, aprendi lá essa técnica. Tem alguma coisa que você implementou no seu negócio? Algo Trabalhar, específico? trabalhar com marketing. Marketing. Eu era um tipo de pessoa que eu fazia o trabalho, mas dificilmente, por mais que tinha que fazer, às vezes não postava, às vezes não mostrava na rede social. E quando eu descobri o marketing, a importância que ele tem, o poder que ele traz para o empreendedor, eu não deixo mais de postar. Até um brigadeiro que eu faço, foto, posta nos stories. E isso impulsionou bastante o que eu faço hoje. Hoje o perfil tá lá com 356 mil visualizações, visitas.
E isso é bastante importante. Para quem antes tinha apenas 5.000 visitas, já ter isso tudo, acho já uma resposta ótima. É aquela frase, né? O marketing é a alma do negócio. Com É certeza. a alma do negócio. E a Railane, ela não fez o curso de administração, mas ela sempre buscou nas redes sociais, no YouTube, dando o jeito dela, né? Pra administrar o negócio dela, e ela faz isso muito bem feito, né? A gente tá vendo aqui, porque ela tá explicando tudo pra gente direitinho, que a gente tá aqui Pegando as dicas. pegando as dicas dela aqui. E você, Railane, tem algo que você foi buscar de conhecimento técnico que você implementou no seu negócio com dúvida? Ai, será que isso vai dar certo para resolver isso? Tem algum conhecimento técnico que você implementou no seu negócio? A questão do marketing, como o Marcos falou, foi muito presente desde o início no meu negócio. Como já falei para vocês, eu comecei basicamente nas redes sociais na pandemia, o período que todo mundo começou a migrar, né, para as redes sociais, todo mundo estava muito presente. Então, o que eu realmente busco muito até hoje, realmente de conhecimento, é sobre o digital, né? Sobre como aumentar visualizações, vendas. Eu faço envio para todo o Brasil atualmente. E isso realmente pode expandir muito o negócio, né? Você poder enviar para todo o Brasil, porque realmente são muitas pessoas, isso pode expandir muito. Então, o meu foco, além dos atendimentos online, presencial, daqui da região, eu também busco muito conhecimento através dessas plataformas digitais para poder aumentar, né, visualizações, ficar cada vez melhores os conteúdos que eu posto nas minhas redes sociais, na loja. Você mencionou que vende para todo o Brasil. Como é a sua experiência para vender para todo o Brasil? Sim, hoje eu trabalho com uma plataforma, né, que ela me dá um desconto, só que eu ainda não consigo atender todas as clientes, né, porque realmente a nossa região do Piauí, o frete daqui para São Paulo, por exemplo, é um valor bem alto, né? Uhum. Por isso que é muito importante a gente começar a ver a questão dos marketplaces, né? Como essas que a gente já são bem conhecidos, né, no mercado. E poder implementar a loja lá. Porque assim consegue realmente expandir mais. Mas tem clientes, sim, que gostam tanto do atendimento da loja e dos produtos que elas pagam o frete para as regiões que elas moram, Minas Gerais, São Paulo e assim por diante. Então a Mari Raila já é nacional. Já chegou nesse patamar. É nacional, já chegou nesse patamar. Ainda nessa área de conhecimento técnico, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês já cogitaram assim, poxa, eu acho que a gente deveria pensar na consultoria. Ou se não cogitaram, qual é a opinião de vocês a respeito da consultoria? Será que ela traz realmente um diferencial para o empreendedor? Será que ela faz realmente um grande impacto? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu ainda não utilizei do serviço da consultoria, mas por alguns resultados que eu já vi de alguns empreendedores, né? Eles dizem que se você for começar com consultoria, comece ontem, né? Eu já daria essa dica e brevemente vou estar aplicando o meu negócio com certeza. Ainda não vi sobre essa possibilidade de implementar, né, essa consultoria no meu negócio. No momento, ainda não abri muito a mente para isso, né, também. Mas em breve, quem sabe também. É uma possibilidade. Sim. Falando sobre consultoria, eu lembrei da frase um convidado que a gente recebeu aqui, né? O José Renato, que é proprietário ali do Rei da Tábua. Ele falou que antes da consultoria, ele vendia o almoço para comprar a janta, né? E depois, em um dia, ele tinha lá. dava para comprar as refeições do ano inteiro, por conta da Justamente. consultoria. Então, realmente, isso é de extrema Tem uma importância. parte essencial. A Railane comentou anteriormente a questão a respeito de ter metas, estabelecer metas. Como é que funciona isso para vocês? Como é que vocês administram essa questão? Vai ser uma meta mensal? Não, vai ser uma meta bimestral? Como é que funciona para vocês dois nesse caso? Metas com relação realmente ao funcionamento da loja, né? Com relação ao financeiro mesmo, mensais, e metas estabelecidas para expandir o negócio, fazer investimento em nova marca, né? E realmente poder trazer melhorias para a loja, tem que ser bem organizada e bem martelada por um bom período, né? Um período de 6 meses a 1 ano, realmente na organização para poder trazer essa melhora para a loja. Buscando também sempre novos sabores,
novos modelos de implementação de bolos, novos salgados. Eu sempre busco que eu vou estabelecer que até 3 meses eu vou trazer 3 novos sabores de bolo, de recheios de bolo, para estar trabalhando com os meus clientes. Novas formas de fazer salgadinhos, né? Porque muita gente busca também novas opções. Porque o básico é coxinha, pastel, risole. Aí eu vou atrás de mais opções para poder idealizar, né? Tem até algumas criações que eu mesmo faço, que é os mini joelhos em formato de canudinho, que sai bastante, né? E assim eu vou inovando cada vez mais. Ampliar e variar, né? Isso. Então, Marcos Paulo e Maria Railane, a gente agradece muito a presença de vocês aqui, por vocês terem aceitado o nosso convite, ter vindo compartilhar da história de vocês, né, como pessoas, como empreendedores. Foi um papo bastante enriquecedor, tenho certeza que vocês inspiraram vários jovens que estão nos assistindo, e não só jovens, né? Várias pessoas. Que deem Me desejo inspirou, eu também sou microempreendedora, me inspirou. E eu queria saber se vocês têm alguma frase para deixar para quem está começando, para quem pensa. deixar as redes sociais de vocês, um momento de vocês poderem fazer as considerações finais de vocês. Bom, o que eu deixo aqui é só vai. Tá com medo? Vai. Sem olhar para trás. Liga o acelerador e mete marcha. Não tenha medo dos desafios, Não tenha medo, que eles vêm. Exatamente. Até para quem não é empreendedor, os desafios sempre chegam. Por que eu, sendo empreendedor, não vão vir, né? Isso ajuda bastante. Isso é o gás que a gente precisa para continuar. Sim, e o que eu deixo, assim, realmente para qualquer pessoa é que mesmo que as pessoas não possam te apoiar, mas se você realmente acredita muito que aquilo dá certo, vai atrás. Só que você não pode ficar esperando as coisas acontecer. Você tem que fazer as coisas acontecer. Verdade, é um ponto muito importante. Pois bem, como a Gabi falou, a gente agradece por ter a presença de vocês, por vocês terem aceitado participar e estar aqui conosco, compartilhando aí tantos conhecimentos sobre características, sobre a questão da presença do empreendedorismo na infância de vocês até os dias de hoje, a questão da visão de vocês como jovens empreendedores nesse mercado que está em constante mudança. Então, assim, eu e a Gabi, a gente só tem a agradecer por essa troca de informações, de conhecimento a partir de vocês. E vocês que estão nos assistindo, a gente agradece por vocês terem ficado até aqui. E as nossas redes sociais vão estar aparecendo na tela, o nosso Instagram, o nosso TikTok, acompanhem tudo por lá, a gente está sempre soltando os cortes dos episódios. E até o próximo sábado. Muito obrigada. Tchau, tchau.